Muito bem, estamos aí com a nossa live de hoje, um pouquinho atrasado aí por problemas técnicos, né? Mas conseguimos aí consertar e deu tudo certo. E nós entramos então aí ao vivo com os nossos irmãos aí da página da Igreja Assembleia de Deus da Feliz, e nós cumprimentamos a todos vocês e pedimos que à medida que você for adentrando a nossa live, você vai compartilhando. Talvez muitas famílias estão reunidos, amigos, estão sintonizados aí conosco, já estão adentrando a nossa live. Deixe o seu comentário também à medida que você for entrando e vai compartilhando aí com os seus amigos, nos grupos, né, do WhatsApp, nos grupos do Facebook, compartilha para o teu perfil também, para que os teus amigos tenham proveito desta palestra. Está conosco nesta tarde a Eliane Nunes, de São Leopoldo. Ela é terapeuta e também é acadêmica de psicologia, e ela é palestrante, ela tem dado palestra em muitos lugares. Eu tenho lhe escutado muito no Instagram, ela publica seus vídeos no Instagram, né, e também no YouTube, e ela tem também o perfil dela no Facebook, e depois vocês poderão acessar ela e fazer pergunta. Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer nos comentários e eu vou passar a ela a pergunta, então, né? Nosso assunto hoje à tarde, nós vamos conversar um pouquinho sobre doenças emocionais e as suas consequências. Hoje nós estamos vivendo essa pandemia, aí, e no meio dessa pandemia, pelo isolamento social, está surgindo muitos problemas emocionais entre as pessoas estão enfrentando dificuldade. Então, você que está adentrando a nossa live, aí, não esqueça, compartilhe para o teu perfil, pode criar a tua própria sala aí para os teus amigos assistirem. Então, aí está a Eliane Nunes. Alegria ter você conosco aí nessa live, e eu gostaria que você cumprimentasse os nossos irmãos, nossos internautas aí que estão ligadinhos conosco. A paz do Senhor, todos os irmãos, a paz do Senhor, pastor Laurentino. Quer dizer que é um prazer estar aqui, né, nessa live hoje. Quero cumprimentar todos os irmãos, nossos internautas que estão nos assistindo, que você possa sair abençoado dessa live hoje, né? E o nosso assunto é muito interessante, eu tenho prazer de falar esse assunto hoje para o povo cristão, porque por muito tempo a gente não falou, né, pastor Laurentino, sobre os assuntos, mas há uma grande necessidade de nós falarmos dentro da igreja. Hoje, graças a Deus, para o nosso povo cristão, nós temos essa liberdade de falar sobre as doenças que estão nos atingindo hoje, né? E o fato da gente ser cristão não nos blinda de enfrentarmos muitas enfermidades, muitas doenças, e é bom que a gente entenda o que são essas doenças, como elas nos atacam, né? Então, é um prazer poder estar aqui essa tarde. Vamos estar falando sobre doenças emocionais, né? E as suas causas. Muito bem. Falar mais alguma coisa? Sim, eu penso assim que a doença emocional, você falou que a gente, por ser cristão, a gente não falava muito disso, né? Mas é interessante observar que a Bíblia, ela é um livro que ela tem muitas palavras motivacionais, né? Tanto que a gente encontra na Bíblia 365 vezes. Alguns estudiosos já disseram que nós temos escrito na Bíblia 365 vezes a palavra não tenha medo, ou não temas, né? Verdade. Então, mas nós glorificamos a Deus, que Deus tem levantado pessoas como você e outras pessoas que estão estudando essa área da psicologia, para que a gente possa ajudar não só as pessoas da igreja, mas muitas pessoas que não são do nosso meio, mas que estão também assistindo esta live aí. E eu queria, então, que você iniciasse a tua palestra, e, na medida do possível, eu vou te fazendo algumas perguntas aí, para que você vai nos explicando a razão, as doenças emocionais mais comuns que estão surgindo, e estamos vivendo o Setembro Amarelo também, né? Sim. Que é o mês que está sendo propagado muitas mensagens de autoajuda para que a gente evite o suicídio, que também tem sido, né, muito, nesses dias aí, o suicídio está
se propagando cada vez mais entre as pessoas, e muitas pessoas, eu sempre digo, né, e isso é um psiquiatra que diz também, que a pessoa, quando se suicida, ela não quer morrer, ela quer matar o problema que ela está enfrentando. Então, por isso, Eliane, é importante hoje a gente conversar sobre isso. As pessoas estão adentrando aí. Não esqueça, compartilhe essa live para o teu perfil, deixe o teu comentário, diga a cidade de onde você está nos ouvindo. É muito importante. Nós temos aí os irmãos, todos estão ligadinhos na página da igreja aí, e nós vamos compartilhar agora no nosso perfil. Eliane, é contigo a palavra. Ok. É muito interessante saber que quando a Bíblia fala de alma, né, está falando de emoções. Então, nós precisamos cuidar, sim, de nossas emoções. E o que são doenças emocionais, né? Doenças emocionais são as doenças da nossa mente, que nos traz sintomas físicos, né? Sintomas como, às vezes, tremores, dor no peito, uma respiração ofegante, taquicardia. E muitas pessoas vão parar no hospital, muitas vezes, achando que estão tendo um infarto, estão morrendo, e muitas vezes estão passando por umas doenças emocionais. Nós precisamos entender o que é isso, como funciona o nosso cérebro, né? Para nós saber administrar isso. Então, vou falar um pouquinho hoje sobre o medo. E essas doenças que vamos falar, é importante a gente saber como são, como elas atuam, para nós enfrentar elas. E saber que sempre Deus está no controle de tudo, né? Vou falar um pouquinho de ciência aqui, vou explicar um pouquinho como funciona o nosso cérebro, mas eu quero que você que está me ouvindo saiba que Jesus, que Deus está acima de todas as coisas, Deus tem poder de, com um toque, com uma palavra, nos curar, né? Que você pode, talvez hoje você que esteja nos assistindo, você pode ser curada através dessa live, porque o Espírito Santo ele tem todo o poder e o controle de todas as coisas. Mas é importante que a gente saiba como funciona tudo isso, porque muitas vezes nós temos sim o controle dessas situações, emoções, e a gente não, e nós sim controlamos o nosso cérebro. Só que muitas vezes nós deixamos que o nosso cérebro nos controle, e muitas vezes passamos por alguns desertos que, se nós tivéssemos controle das nossas emoções, nós não passaríamos, né? Exemplo, hoje muitas pessoas vivem com medo. E o que é o medo? O medo, nós temos o medo biológico, que é aquele medo bom, né? É um medo que nos protege. Por exemplo, quando a gente vai mexer em eletricidade, a gente tem uma ferramenta adequada. Então, esse medo é bom, esse medo é biológico, que todos nós temos. Mas também temos o medo imaginário. E esse medo, nós precisamos controlar ele. Que se nós alimentar esse medo vai nos dominar, ele vai roubar nossa paz, nossa alegria, ele rouba nossas experiências com Deus, ele nos paralisa, deixando de ver uma vida que Deus sonhou para nós, porque o medo tem nos paralisado. E esse medo tem paralisado muitas pessoas hoje. E se você não controlar esse medo, você vai desencadear a ansiedade e outras doenças que, não tratadas, muitas vezes levam muitos ao suicídio, né? E nós precisamos sim falar dessas doenças, o porquê. Quanto mais nós falarmos, mais pessoas buscam tratamento. Quanto mais nós falarmos sobre suicídio, menos pessoas tiram sua vida. Então, precisamos falar e entender o que é isso. Então, eu te digo assim, seus medos, vença seus medos, não deixe que esse medo imaginário tome conta de você. Saiba que com Jesus nós somos mais que vencedores, né? E a palavra do Senhor diz em Isaías 41, não temas que eu digo. Tem outras linguagens que diz não tenha medo. Então, nós não devemos ter medo, nós devemos vencer esse medo imaginário que muitas vezes nos domina. E ali começam muitas doenças através dessa frustração que nós temos, que é traumas também não resolvidos, traumas que precisa ser ressignificado, e muitas vezes nós vamos deixando isso nos dominar. E isso vai roubando a nossa vida, vai roubando qualidade de vida. Muitas vezes deixamos de desenvolver nosso ministério dentro da igreja porque estamos doentes, né? Não aceitamos que temos algo nas nossas emoções para resolver. E depois vem a ansiedade, é uma das doenças que tem atacado muitas pessoas, é a ansiedade. Hoje eu atendo muitas pessoas, convivo com muitas pessoas que dizem que estão muito ansiosos, estão sofrendo de ansiedade. E o que é a ansiedade, né? A ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro.
Então, a ansiedade, a pessoa vive no futuro. A gente diz que depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é excesso de futuro. Então, a ansiedade, ela nos rouba o nosso presente. Ela faz com que a gente viva só no futuro. Isso é ruim porque deixamos de viver um momento, deixamos de viver muitas vezes momento com a nossa família, com nossos filhos, vivemos numa imaginação do que vai acontecer. E a ansiedade, no fundo, nada mais é que um medo que algo dê errado. E o nosso cérebro, 85% das nossas imaginações são mentiras e ilusões. Então, apenas 15% das nossas imaginações acontece. E a ansiedade faz com que a gente viva esses 80% de imaginações e ilusões o nosso presente. Então, nós temos que ter o controle dos nossos pensamentos. Precisamos trazer nossos pensamentos para o agora, viver o agora, descansar na palavra de Deus, saber que Deus cuida do nosso futuro, nosso amanhã pertence a Deus, né? E os sintomas da ansiedade também é muito ruim. Quem passa por crise, dor no peito, dor de cabeça, sente tremores, suor excessivo. Muitas pessoas também vão ao hospital achando que estão infartando, achando que vão morrer, e chegam lá, é uma crise de ansiedade. Às vezes voltam para casa frustrada, porque elas acham que tem alguma doença e não tem uma doença assim, não digo, ela não é física, né? É imaginária. Então, ela entra nas doenças psicossomáticas, né? Que a gente diz, que a gente cria na nossa imaginação. Quem sofre essas doenças está sofrendo, está sentindo, sim, todos os sintomas, mas quando a gente vai ao hospital fazer um exame, não consta, né? Então, a ansiedade, ela nos leva para o futuro, né? Ela rouba o nosso presente. Por isso que muitas pessoas gostam de radical, porque o radical é o único que nos traz para o presente totalmente. Porque naquele momento que estão fazendo esporte radical, a adrenalina sobe e a pessoa vive o presente. Então, é muito bom também fazer algum esporte, fazer exercício, que você vai começar a viver o seu presente, vai sair um pouco do futuro, né? E o que nós usamos hoje como técnica na terapia para tratar a ansiedade? Irmã A primeira Eliane, técnica é respiração, respirar. Só um minutinho, ó. Eu acho que tu vai ter que falar um pouquinho mais pausado, porque tá picotando o teu áudio. Ah, tá travando também a sua. O seu áudio também tá travando para mim. Tá travando? Será que é o sinal? Talvez seja o sinal da internet. Mas fala um pouquinho mais pausado, eu acho que vai dar certo daí. Tá? As pessoas estão entrando já, curtindo aí, e eles estão sintonizando aí. Algumas pessoas, depois eu vou te fazer algumas perguntas, que eles estão colocando nos comentários, alguns elogios também, né, pelo trabalho que tu vem fazendo, porque muitas pessoas têm vergonha de procurar ajuda, né, outras têm dificuldade para acessar essas ajudas, então a gente tem disponibilizado aí, na medida do possível, essa autoajuda aí, para as pessoas, então, se reencontrarem consigo mesmo. Eu não sei como é que está o som, está me cortando, tá certo agora, melhorou? Doutor, para mim, o senhor está cortando bastante. Não sei se para o público também, ou só para mim. Eu vou deixar você falando, então. Parece que o teu áudio melhorou um pouquinho, então vou deixar você continuar o teu raciocínio aí. E eu estava falando sobre a ansiedade, né? Que hoje sofremos muito de ansiedade. E qual é a técnica que a gente usa hoje para a ansiedade? A gente pede sempre para o paciente respirar profundamente, largar a respiração com calma, porque nesse momento ele está oxigenando o cérebro. Isso é muito importante, então, fazer uma respiração correta. E outra coisa é meditação, né? Nos cursos a gente aprende que a meditação ela é muito importante. A gente aprende que devemos meditar 3 vezes ao dia. Isso é muito interessante porque a Bíblia já nos ensina isso, né? A Bíblia, Daniel, a história de Daniel nos conta que Daniel orava 3 vezes ao dia. E para Josué também o Senhor disse, medite na minha palavra dia e noite. Então,
para hoje a ansiedade, vencer a ansiedade, respire corretamente, leia a palavra do Senhor, ore 3 vezes ao dia, que com certeza você vai vencer essa ansiedade. É uma das técnicas que a gente ensina para o povo, né? E Salmos 37 também diz, né? Confia no Senhor. E confia no Senhor. Então, que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos conhecer o Deus a ponto de descansar nele, né? Então, eu te digo hoje, descanse no Senhor, faça essas técnicas que eu te ensinei de respiração, para oxigenar seu cérebro, comece a meditar, orar 3 vezes ao dia. Eu tenho certeza que a pessoa que ora 3 vezes ao dia, que medita, faça um devocional, ela não vive ansiosa, porque a sua confiança estará no Senhor e não em si mesma, né? Então, vamos falar também sobre um assunto que tem atingido muitas pessoas e muitas vezes falta um entendimento claro dessa doença, que é a depressão. O que é a depressão, então? A depressão, ela é uma doença do cérebro. Depressão, tá? Porque eu sempre digo que demônio, ele entra através de pecado, ele não entra através de doença. Claro que a pessoa pode estar doente e também precisando de uma libertação. Somos humanos e nós erramos constantemente, né? Mas a depressão, ela é uma doença do cérebro. A ciência entende que o nosso cérebro é dividido por campos. Então, nós temos o campo da música, o campo da fala, o campo do raciocínio lógico, o campo da concentração, que esse campo da concentração é um campo que nós ativamos quando oramos, então é muito importante nós orarmos. Quanto mais nós orarmos, mais esse campo nós vamos ativar e mais inteligente nós seremos, né? Então, assim, ó, a ciência entende que o cérebro é dividido por campos. Então, o campo das emoções, como eu falei, e a depressão, ela atinge aquele campo das emoções. A prova que o nosso cérebro é dividido por campos, que um gago, quando ele vai cantar, ele não é gago, né? Porque ele não usa o campo da fala, ele está usando o campo da música. Assim como pessoas que falam outras línguas, inglês, alemão, outros tipos de língua, quando ele está falando, ser gago, naquela outra língua ele não é gago, ele é gago da língua nativa. Então, o nosso cérebro ele é dividido por campos. E a depressão, ela atinge o campo das emoções. E o nosso cérebro, o funcionamento dele é todo químico, todos com hormônios. E quando nós entramos numa depressão, às vezes devido a um estresse excessivo, às vezes um luto, nós temos uma queda de hormônio naquele campo. E ali se gera como se fosse uma inflamação. Então, precisamos, muitas vezes, repor com medicação esses hormônios. Por isso que tem pessoas que conseguem apenas com terapia voltar a produzir esses hormônios, voltar a se sentir bem, se sentir feliz, e muitas pessoas precisam sim de uma medicação antidepressiva. Medicação antidepressiva nada mais é que hormônios, né? Repor hormônios para aquela deficiência naquele momento, aquele desequilíbrio emocional que é a depressão. E a depressão, ela nos causa muitos sintomas. E muitas pessoas, elas se tocam que estão depressivas depois de 6 meses, 1 ano, às vezes que mudaram o seu comportamento, daí que se tocam que estão doentes. Então, é bom a gente ficar atento a algumas, como fadiga e cansaço, dificuldade de concentração, irritabilidade, dor no corpo, perturbação no sono. Tem pessoas que dormem muito, tem pessoas que têm falta de sono, fica dias sem dormir, né? Muitas pessoas se sentem inútil, tem pensamentos decorrentes de morte. Então, se você tiver algum desses sintomas, é bom procurar ajuda, porque precisamos, enquanto antes, para isso não ir evoluindo para outros sintomas, outras doenças, né? E a depressão, ela é multifatorial, então a gente não tem uma causa específica, ela é de diversos fatores. Quando a gente desencadeia uma depressão, devido muitas vezes a um luto ou um estresse excessivo, geram diversas coisas atrás dessa depressão. Muitas vezes muitos problemas, muitas dificuldades, muitos traumas não resolvidos, que daí desencadeia todos aqueles sintomas, toda aquela doença. E daí nós precisamos resolver isso, né? Ressignificar traumas, por isso é importante a terapia, porque a terapia ajuda nisso, traz o equilíbrio das emoções, a terapia te ajuda a ter um equilíbrio espiritual também, porque quando nós mexemos nas nossas emoções, praticamente nós equilibramos o nosso espiritual. Nós precisamos muitas vezes colocar nossa casa espiritual em ordem para alcançar esse equilíbrio nas nossas emoções, né?
vou falar de algumas causas da depressão que sofremos, né? Muitas vezes, falta de perdão é uma das primeiras causas que faz com que fiquemos doentes, porque guardamos rancor, né? Guardamos muita mágoa. Então, a falta de perdão é uma das causas gravíssimas, traumas na infância, luto, estresse excessivo, estresse diário, né? Cobrança excessiva, abuso sexual, um desprezo, traumas na infância, como eu já falei, uma perda significante, um fim de um relacionamento, fatores ambientais também, porque se a gente vive num ambiente doentio, num ambiente estressante, com certeza vamos ficar doentes, porque nós temos uns neurônios espelho, que eles espelham o que os outros fazem. Nosso córtex pré-frontal aqui que nos dá o senso de decisão, de pôr nós no prumo, né? Mas se a gente vive num ambiente, nós tendemos também a copiar aquele ambiente. A prova desses nossos neurônios espelho é que se tem alguém bocejando, se a gente presta atenção na pessoa, a gente boceja também. Se tem alguém sorrindo, rindo, a gente ri também, até sem saber o que é. Então, nós temos esses neurônios que eles captam o ambiente. Então, por isso é muito importante nós cuidar do ambiente que frequentamos, onde nós vivemos, frequentar muitas vezes uma igreja, ter relacionamentos com pessoas que nos levarão para um outro nível, nos ajudarão a obter uma cura nas nossas emoções. Então, precisamos cuidar disso, do nosso ambiente, é muito importante. Então, diversos fatores, né? Se a gente não vive sozinho, se tem filho. Importante, Eliane. Então, tudo isso. Eu não sei se tu tá me ouvindo bem. Está me ouvindo? Está conseguindo Sim. me ouvir? Sim. Tu falou ali que a ansiedade é o excesso de futuro, como é que é? A depressão, a ansiedade voltando é um excesso um pouquinho atrás do futuro. Então, ela nos rouba o presente, ela nos leva só a pensar no futuro. Rouba o presente e excesso de futuro. Então, quer dizer que seria aquilo que o Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado, né? Que a pessoa antecipa os fatos. E só um pouquinho. Caiu aqui, meu. Isso, a pessoa começa a antecipar os fatos. Então, mentalmente, ele está antecipando aquilo que poderá não acontecer. Isso mesmo. Vive com medo que algo de errado no futuro. Isso, e a pessoa então entra, né? Que como eu falei. A pessoa fica em pânico. Alimentando negativamente, fica em pânico. E a gente mesmo é que causa isso, porque como nós alimentamos os nossos pensamentos, assim é que nós nos sentimos, né? Assim alimentamos os nossos sentimentos. Então, se nós alimentarmos negativamente e viver só preocupado com o futuro, que a ansiedade nada mais é também que um medo que algo dê errado. Então, a ansiedade ela precisa ser controlada, né? E nós podemos controlar sim, controlar através dos nossos pensamentos. Sim, por isso então que Jesus ele disse ali no Mateus capítulo 6, não estejais ansiosos pelo dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Então, o amanhã não nos pertence, o amanhã pertence a Deus. Deus está cuidando do nosso amanhã. O amanhã não pertence para mim. Mas, na verdade, nós, como seres humanos, a gente fica preocupado. Como vai ser o amanhã? Vai ter crise econômica, né? Vai faltar alimentos, as empresas vão falir. Então, as pessoas vão armazenando isso. E aí eu achei interessante, por exemplo, que tu mencionou ali algumas características não diria, mas sintomas ou causas que levam o ser humano à depressão, né? E uma delas é falta de perdão, né? Então, na verdade, a falta de perdão é falta de corrigir alguns erros que a pessoa cometeu, não pediu perdão e não perdoou também, e continua no erro. Isso, continua carregando um peso, né, que não era para ser carregado, era para ser resolvido lá no passado e deixado lá, né? Que nem assim, a gente não esquece as coisas, a gente não tem amnésia, mas a gente supera, né?
A gente perdoa, se liberta daquele peso e supera, e vai viver a vida, segue a vida, né? Então, o perdão, ele é muito importante para quem tem depressão. A gente começa trabalhando o perdão, liberar perdão, que ali começa já o processo de cura, né? Sim, isso seriam, então, sintomas emocionais, né? Que você São tudo citou. emocionais, né, pastor? São sintomas emocionais. E a depressão, ela precisa, sim, de uma atenção, porque se a gente não tratar a depressão, a gente vai passando para outros sintomas, como o síndrome do pânico, e tem pessoas que chegam ao suicídio devido não tratar a depressão, né? Essas doenças que nós estamos falando, sobre medo, ansiedade, depressão, tudo isso antecede um suicídio, né, pastor? Por isso que nós precisamos dar atenção para isso, tratar, para a gente não, Deus livre, assim, evitar que pessoas cheguem a esse ponto de tirar a sua vida. Porque a palavra do Senhor diz em Efésios 4:6 que o povo perece por falta de conhecimento, né? Por isso que eu pensei nessa live, porque justamente o suicídio, todo suicídio, ele tem um caminho. Né? A pessoa não pensa em suicídio de um dia para o outro. Suicídio tem um caminho. Aí, nesse caminho do suicídio, então, tem a ansiedade, né? Da ansiedade vem a depressão tem as suas causas e a consequência, né? Então, quer dizer que eu estou deixando você raciocinar justamente porque, à medida que você vai apresentando, você está apresentando o caminho que poderá levar ou não. Porque nem todas as pessoas que têm depressão poderão pensar em suicídio, né? Não tem como generalizar, mas é uma das possíveis consequências da depressão. Sim. A depressão tem vários níveis, né, pastor? Tem a depressão simples ali, a média, né, a mais grave, e tem uma depressão que é a depressão distimia, que a gente diz, que é uma depressão persistente. A pessoa vive a vida toda depressivo, mas num nível leve, e muitas vezes a pessoa não se toca, muitas vezes até dentro da igreja a pessoa está ali, não consegue ter uma vida plena, não consegue ser feliz plenamente, porque está faltando um tratamento, às vezes hormonal também. E essas pessoas, às vezes, não, claro, não tiraram sua vida, nada, mas não serão felizes plenamente. Então, assim, precisamos dar atenção para alguns sintomas. Não é que a gente vai ser feliz ao tempo todo, não, mas nós temos que, sim, ser feliz, né? Independente dos momentos tristes que a gente vive. Isso nós precisamos entender que tem alguns sintomas que precisa ser dado atenção, porque às vezes é uma depressão persistente que está ali. E a depressão tem como tratar, sim, é muito simples, basta a gente... Hoje, pastor, a maior causa de pessoas doentes é a não aceitação da doença. Muitos não aceitam que estão doentes. Então, isso tem levado muitas pessoas a viver uma vida frustrada, a uma vida infeliz, muitas vezes. Pessoas acabam relacionamentos, terminam famílias, devido a uma doença que poderia, sim, ser tratada, né? E a depressão, em primeiro lugar, tem que se ver livre do passado, aceitar que está doente, né? Alimentar os pensamentos, porque os nossos pensamentos, nossos sentimentos são alimentados pelos nossos pensamentos, né? Assim como nós alimentamos no corpo físico com alimento, nós alimentamos nossas emoções, nossa alma, através dos nossos pensamentos. Tem uma frase que o autor diz que a gente não pode impedir que os pássaros voem em nossa cabeça. A gente pode impedir que eles criem um ninho. Então, nós temos o controle do que alimentar nos nossos pensamentos. Nós temos, sim, o controle de alimentar coisas boas ou não. A decisão sempre é nossa. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento que nós podemos, sim, controlar nossas emoções. Quando a gente entende isso, muda muita coisa. Eu, por muito tempo, eu passei por uma depressão. Após um luto, uma amiga minha se suicidou há 10 anos, foi a vez que eu entrei em depressão. Sofri muito, porque eu me culpei muito por aquilo, né? Porque eu não percebi que ela estava doente. Nós morávamos juntos, ela ia na igreja comigo e eu não aceitei aquilo. Então, ali foi que eu entrei doente, que eu fiquei muito doente. Mas eu entendi também que tudo tinha um trabalhado do Senhor na minha vida.
nós precisamos entender também, né, que muitas vezes Deus quer trabalhar nas nossas emoções e Ele permite que passamos por essa tempestade que muitos estão vivendo hoje, que é a depressão. Mas quando eu entendi que eu podia, assim, controlar através dos meus pensamentos, através de liberar perdão, aí eu comecei o processo de liberar perdão, até comecei esse processo no curso Casados para Sempre, na lição 5, né? Então, ali comecei um processo e ali eu consegui obter a minha cura através do entendimento, né? E de ajudas também de profissionais. Então, é muito bom a gente conversar sobre isso e entender que a gente pode, sim. E tem caminhos para isso, tem meios. E Deus também deixou os médicos para isso, né? Ali Jesus disse em Marcos ali, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então, o fato da gente, às vezes, ser cristão, não é que nos impede de tomar uma medicação, né? Assim como muitos tomam medicação para pressão, para diabetes, assim também a gente precisa, muitas vezes, tomar uma medicação para depressão. Esse grande problema, né, que existe das pessoas em ter vergonha de procurar um psicólogo, de procurar um psiquiatra, né, de alguém que possa lhe ajudar, um terapeuta, é um problema que a pessoa cria porque o psiquiatra é um médico, né? E o psicólogo já não pode receitar medicamento, mas o psicólogo é o orientador das pessoas. As pessoas têm esse estigma, né? Este medo de procurar, esta vergonha de procurar as pessoas. E eu acho que assim, todo recurso é válido. Né? Claro. Pastor, por exemplo, eu como orientador espiritual, e os pastores também têm um vasto conhecimento nesta área. Claro que não são psicólogos, alguns são, né? Nós temos hoje vários pastores que são formados em psicologia, outros são formados em direito. Então, antes da pessoa ficar ansiosa, cometer algo errado, procura o pastor da igreja. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma dificuldade de encaminhar pessoas para psicólogos, encaminhar pessoas para casais também, às vezes. Tem problema de casais que a gente não consegue resolver. E olha, a solução de vocês é procurar alguém que vai orientar. E eu indico, então, algum psicólogo, algum profissional dessa área. E, às vezes, são problemas psiquiátricos. Né? São alguma deficiência até hormonal, né? Tem alguns hormônios. Sim, na maioria dos casos, que quando ele diminui, ele também vai nos levar à depressão e ter alguns problemas. Então, essa hora entra, então, o profissional, e eu acho que ninguém deve ter medo ou vergonha, né? Até porque psicólogo e psiquiatra, eles mantêm o mais absoluto sigilo, né? Daquilo que eles tratam com as pessoas, aquilo que eles conversam com as pessoas. Sim. Hoje as pessoas sofrem muitos preconceitos, né, ainda de falar isso. Tem pessoas que evitam falar devido ao preconceito, porque por muito tempo, assim, tá depressivo, tá em pecado, tem algo errado, é espiritual. E hoje a gente sabe que não, né? É uma doença do cérebro, às vezes devido a um trabalho excessivo, devido a muita cobrança. Né? Hoje tem muitos pastores, esposas de pastores que entram em depressão devido ao excesso de trabalho, o excesso que se doam para os outros, esquecem de si mesmo, né? Então, tem muitas pessoas, hoje eu tenho amigas que são pastoras, estão passando por luto, estão numa depressão devido a um luto. Isso é muito normal, então a gente tem que falar para as pessoas se identificar e saber que elas não estão sozinhas, né? Eu sempre digo, pastor, não lute sozinho, busque ajuda de um pastor ou de uma irmã ali da União Feminina, converse com alguém, né? Porque às vezes só no nosso conversar e receber uma atenção, os nossos pensamentos são organizados, né? A gente fala sempre que a terapia é bom para a gente falar bastante, porque quando ele fala, ele organiza os pensamentos, porque a resposta que ele precisa está dentro dele, né? Ele muitas vezes precisa achar essa resposta. Às vezes a gente diz que a terapia a gente bota uma lupa para o paciente enxergar o que ele não quer enxergar. Então, eu sempre digo, não lute sozinho, procure ajuda profissional ou ajuda de algum líder, né, tanto espiritual. Então, porque é uma doença que ela judia bastante, ela rouba da pessoa a felicidade, a pessoa tem um vazio dentro dela,
Porque quando a pessoa está em depressão, que esse dia a pastora falou que quando a gente entra em depressão, a gente tem que viver muitas vezes com as reservas que a gente tem. Porque naquele momento a gente não tem nem força para buscar Deus, para orar. Então é muito importante sim ter alguém para nos apoiar, para orar com nós, assim, para estar ali junto com nós nesse momento difícil. E para isso precisamos falar, né? Precisamos dividir a nossa dor, o problema com as pessoas, né? Então vamos falar agora um pouquinho, pastor, o que é o síndrome do pânico, que muitas pessoas estão sofrendo hoje. Eu atendo bastante pessoas com síndrome do pânico e graças a Deus eu já tenho testemunhas de pessoas que venceram o síndrome do pânico apenas com técnicas e entendendo o que é o síndrome do pânico. O síndrome do pânico, como eu falei, naquele campo das emoções ali, ele sofre uma queda muito brusca de hormônios. Assim como a gente tem queda de pressão, uma queda quando a pressão baixa muito rápido, a gente tem aquela sensação de desmaio, pessoas que desmaiam. Assim acontece quando a pessoa entra em crise de síndrome do pânico, né? Uma queda brusca nos hormônios. E ali aquela pessoa tem toda aquele sentimento, aquele sintoma de medo excessivo, sensação que algo ruim vai acontecer, morte, taquicardia, sudorese, pessoas vão para o hospital também no momento daquela crise achando que estão morrendo, e não é nada disso. O real é que está apenas tendo uma queda de hormônio muito brusca. Então a sensação é terrível. Quando eu passei por isso, eu sofri um assalto, e após o assalto eu comecei a desenvolver síndrome do pânico. Eu achava que era espiritual no início, né? Eu orava, botava todo mundo orar aqui em casa, e depois eu entendi que estava acontecendo um desequilíbrio hormonal, e eu precisei de uma medicação para me ajudar a equilibrar, porque também é um excesso de ansiedade. O excesso de ansiedade também te causa síndrome do pânico, tem que ter esse cuidado de também controlar a ansiedade. Então, assim, e o que é? Então, é uma queda brusca naquele campo das emoções, não dura mais que 20 minutos, tá? Ninguém morre quando está tendo crise de síndrome do pânico, ninguém morre. E não é também espiritual, é algo químico que está acontecendo dentro do nosso cérebro, né? Então, precisamos aceitar que estamos precisando de ajuda, estamos doentes, entender que não é um demônio, né? Que é uma doença física naquele momento ali, e buscar ajuda terapêutica, buscar ajuda espiritual também, e fazer assim, uma técnica que eu ensino para vencer a síndrome do pânico. Como o nosso cérebro é dividido por campos, então o campo das emoções, naquele momento, está tendo uma queda brusca de hormônios, então o que você precisa fazer? Acionar outro campo. Então, quando você estiver tendo uma crise de síndrome do pânico, vá cantar um louvor, vai ler um livro, vai assistir um vídeo, tenta ocupar outro campo do cérebro. Enquanto isso, aquele campo vai se equilibrando os hormônios. Se você fizer isso cada vez que tiver uma crise, logo essa crise vai diminuindo. Outra vez, se durava 20 minutos, vai começar a durar 10, vai começar a durar 5, vai começar a durar 1 minuto. Quando vê, você não vai ter mais crise de síndrome do pânico. Por quê? Porque cada vez que você tiver uma crise, você vai fazer essa técnica de acionar outro campo do teu cérebro. Então, eu sempre digo, se você fizer isso, você vai vencer. Foi assim que eu venci, quando eu entendi como fazer para equilibrar aquele campo que naquele momento estava sofrendo um desequilíbrio hormonal. Então, graças a Deus, hoje tem muitos testemunhos sobre isso, que venceram o síndrome do pânico, porque quem sofre é uma situação terrível, é uma sensação de morte, sensação que algo ruim vai acontecer, mas isso tem sim como a gente controlar, tem como vencer, até mesmo sem medicação, apenas fazendo essa técnica de mudar os pensamentos, mudar o foco daquelas emoções. Porque assim, pastor, quando a pessoa chega e me diz que tem síndrome do pânico, eu pergunto, o que você estava pensando? A pessoa não sabe o que estava pensando. Ela só sabe o que estava sentindo. Ela me diz, eu senti uma presença de morte, achei que eu ia morrer, tinha muito medo. Por quê? Porque essa doença, ela tinha o campo das emoções. Então, ela não vai lembrar o que estava pensando, mas sim o que estava sentindo. Então, precisamos sim enfrentar e tem como nós vencer isso, né? E saber que Deus tem o controle de tudo, muitas vezes Deus quer nos ensinar algo para nós depois dividir com as pessoas as nossas experiências, né? Então, vou falar um pouquinho agora, quer fazer alguma pergunta, pastor? Eu não estou lhe ouvindo.
Pastor, eu não estou lhe ouvindo. Interessante assim, ó. Tá. Interessante assim, ó. O que nós temos que pensar nisso? Por exemplo, a pessoa que tem depressão, às vezes tem excesso de sono, ou então tem insônia, desânimo excessivo. E a gente tem até um caso bíblico disso, né? Elias deitou debaixo do pé de zimbro, não comeu, Deus teve que providenciar pão e água e dizer, encorajar ele a prosseguir a caminhada. Mas o interessante é que o grande problema da pessoa quando está nesses sintomas aí que tu vai continuar falando é que ela se enclausura, ela se fecha. E eu acho que é a hora assim, da pessoa se abrir, contar para assim, alguém. Pastor, é que a pessoa que está passando por esse momento de depressão, o senso de decisão dela é atingido. Então, ela não tem senso de decisão. Por isso que é muito importante os familiares, as pessoas que estão à volta, prestar atenção no comportamento da pessoa e levar ela ao hospital, levar ela a uma consulta. Porque ela não tem iniciativa de marcar uma consulta, de agendar, de ir. A pessoa que está doente com essa doença que é psicológica, assim, ela não tem senso de decisão. Por isso que a gente vê muitas pessoas sofrendo. E também, às vezes, a pessoa se torna... olha, tem uma irmã aqui que está falando, né, que às vezes tem apetite excessivo. A ansiedade judia um pouquinho, né, da pessoa, porque os gordinhos, eles ficam ansiosos, às vezes até para emagrecer, e aí acabam comendo mais ainda. Por isso, a orientação de uma pessoa que esteja preparado para orientar. Esse é o segredo. Então, à medida que você se abrir, né, porque, na verdade, às vezes a gente come, a gente vive para comer, e não come para viver. Né? Então, e muitas isso vezes, também... pastor, é um trauma lá da infância, né? Que precisa ser resolvido. Às vezes esse desejo de comer excessivamente, tu vai ver a pessoa, às vezes, passou por muitos traumas relacionados à alimentação. Isso precisa ser resolvido dentro dela. Também, é interessante isso. Né? Então, é a insegurança com o amanhã. Nós continuamos ainda né, pensando nisso. A insegurança do amanhã, ou tem que comer o que eu puder hoje, que amanhã talvez não tenha. Isso é uma coisa inconsciente. Talvez as pessoas que estão ouvindo a gente estão achando engraçado o que a gente está conversando. Mas isso é inconsciente. A pessoa faz isso sem se fragar que está fazendo isso. Então, muito interessante, Eliane, essa live. Nós temos aí inúmeros irmãos que estão acessando, comentando, né? E eu glorifico a Deus por isso, porque a palavra de Deus também tem remédio para isso, né? E eu creio que tu está já enfatizando isso, né? Eu vou deixar então tu continuar teu raciocínio. Eu quero fazer um outro dia, outra live assim. Então vou deixar tu concluir aí o teu raciocínio aí. Tá. Viu, pastor? Eu me formei em terapia de constelação familiar. Então, às vezes a pessoa chega aqui com problemas de depressão, 98% são relacionados a problemas com pai e mãe. Então, daí tu vai ver a pessoa tem muitas mágoas, não consegue liberar perdão, não consegue dizer que ama os pais. Aí tu tem que começar a trabalhar a construção da pessoa. Porque nós somos uma construção, né? Desde a fecundação, a gente vai nos formando conforme as pessoas vão nos ensinando, vão nos colocando crenças, muitas vezes crenças limitantes, crenças que não têm base nenhuma, e nós vamos acreditando naquilo e vamos vivendo uma vida. Só que chega um ponto que tu tem que, muitas vezes, cortar, quebrar muitas crenças para viver a tua história. Porque senão muitas pessoas elas repetem os comportamentos dos pais inconscientemente. E às vezes muitas vezes excesso de comida ou comportamentos excessivos, às vezes é repetições do passado que a gente faz isso sem ter essa consciência. Então por isso que é muito importante fazer terapia, se conhecer, ter o autoconhecimento e o domínio das suas emoções, né? Porque a Bíblia fala das maldições hereditárias, né? Que muitas vezes a avó engravidou antes do casamento, a mãe engravidou, a filha engravidou, e isso a gente fala sobre as repetições que a gente vai trazendo na vida
sem ter uma consciência do erro. Então, quando tu vai fazer uma terapia, a gente coloca uma lupa naquilo que a pessoa às vezes não está vendo, não está querendo ver. E ali ela toma uma decisão de mudar, escrever uma nova história, e ali é quebrada aquela maldição. Então, a pessoa tem essa decisão, nós temos essa decisão. A mesma coisa quando a gente, né, chega a Jesus, tudo é quebrado ali na cruz, né? A gente começa uma vida nova. Então, é isso que eu sempre tento passar para os pacientes, que a decisão é deles. E eles podem, sim, escrever uma nova história, independente da doença que está vivendo, da situação que está passando. A decisão sempre é nossa, de começar uma nova história na nossa vida, né? Então, vou falar um pouquinho aqui para nós logo encerrar sobre o suicídio, né, pastor? Hoje, o suicídio já está presente até mesmo dentro das nossas igrejas, né? Há poucos dias, lá no interior, um menino de 14 anos tirou sua vida, os pais são crentes. Então, é muito triste isso. E tu vai ver um adolescente depressivo, porque nessa fase da adolescência, jovem, ali os hormônios estão todos desregulados. Então, os pais têm que ter uma atenção de, muitas vezes, levar o filho a um profissional de saúde, a um médico, né? Para ter esse controle hormonal e dar a atenção que a criança precisa. Então, assim, a pessoa que tira a sua vida, como o senhor falou, ela não quer morrer, ela quer apenas tirar aquela dor que está dentro dela, né? Então, ela apenas quer se livrar daquilo, e a maneira que ela acha, muitas vezes, é tirando a sua vida. Eu sempre digo assim, ó, a pessoa que tem ideação suicida, ela dá sinal, ela sempre dá sinal, é nós que não percebemos. Ela fala frases assim, ó, eu não sirvo para nada, não sei por que eu nasci, eu odeio viver, sempre usa essas frases nos seus palavrados, né? Então, nós temos que estar atento, ver que a pessoa está doente, porque só pensa em tirar sua vida quem está doente, uma pessoa saudável não pensa em tirar sua vida, né? Tem prazer em viver. Então, nós temos que ter esse cuidado. E se alguém chegar para nós e falar isso, jamais julgar, saber que nós temos que dizer para a pessoa que é bom viver, que vale a pena viver, que Jesus morreu por ela, falar do amor de Jesus, né? Transbordar o amor de Jesus para essa pessoa, que com certeza ela está precisando. E tem muitas pessoas que estão passando por esses momentos, eu acho que nós, como igreja, precisamos estar preparados para receber essas pessoas, né? E jamais julgar essa pessoa, né? E eu trabalho também, assim, pastor, eu tenho muito contato com pessoas nessas minhas palestras, assim, que os seus familiares tiraram sua vida. Até esses dias eu estava palestrando numa igreja ali, a irmã falou assim, hoje o Espírito Santo me consolou, porque eu lutei muito com o meu irmão e ele acabou tirando a sua vida. Então, assim, esse julgamento de céu e inferno, só Deus pode fazer. Porque em Romanos 8:38 diz assim, ó, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem as profundidades, nada nos separa do amor de Deus. Então, assim, que nós não vamos julgar, que nós vamos apenas transbordar o amor de Deus para as pessoas, e não venha a nós esse julgamento. Porque muitas vezes nós, como cristão, como líder, assim, precisamos, às vezes, trazer um conforto para uma família que está passando por um momento difícil como esse, né? Então, eu creio, assim, que Deus sabe trabalhar e nós precisamos renovar nossa mente, né? Como Romanos 12:2 diz, que nós precisamos renovar, transformar nossa mente através do entendimento, e eu creio que é isso que nós estamos fazendo, renovando a nossa mente, porque Deus sabe. E tem pessoas que Deus permite passar por esse processo para que mais tarde venha porque as Deus por tudo isso. Não sei se o senhor quer fazer mais alguma pergunta. Assim, depois tu vai me mandar o teu número, porque as pessoas estão perguntando e gostariam de conversar contigo depois particular, né? Algumas pessoas estão... Eu tenho e nós meu vamos Insta, promover... pastor. Como? Eu tenho meu Insta, meu Instagram é Eliane Nunes, ali tem meu telefone ali também. Você pode entrar em contato por aquele número ali. Na bio ali do tem Instagram meu YouTube tem... também. Tá na bio ali, meu telefone. Muito bem. Nós vamos promover aqui uma palestra aqui na Cidade Feliz, né? Na igreja ali. Eu quero que você venha aqui, nós vamos te convidar, vamos agendar uma data. Por enquanto, a gente está no controle, né, de público. Sim. Então, mas estamos fazendo isso online e estamos entrando em muitas casas e muitas famílias que talvez não viriam numa palestra ou não viriam em um culto, né?
Então, a Sim. gente hoje está acessando aí muitas pessoas, e eu creio que muitas pessoas estão sendo... Porque uma das coisas mais difíceis, Eliane, que para quem está adentrando agora, estamos com a Eliane Nunes, que é terapeuta e é acadêmica de psicologia. Ela está se formando, mas já está fazendo palestra. Ela tem vídeos no Instagram, no YouTube. Você pode entrar lá, não só ouvir, mas curtir, se inscrever no canal dela no YouTube e também convidar ela para uma palestra, ou então você marcar um horário com ela e ela vai estar te ouvindo e te assistindo e te acompanhando também. Eu já, pastor, eu já atendo como terapeuta, eu já sou formada, então eu atendo como terapeuta. Sim. Quem quiser entrar em Muito contato, bom. só entrar ali Então pelo tá, número da Bíblia. depois eu vou passar o teu contato, então, para essas pessoas que estão pedindo aí, né? O meu telefone está no meu perfil também do Facebook, também está no perfil do Instagram, né? Se alguém quiser acessar. Sim. E eu estou todos os dias na igreja, sempre de terça a sábado. A gente atende ali, né, na Feliz, né? Essa live é da Assembleia de Deus da Feliz, e a gente atende ali, então, todos os dias, a partir das 8 horas da manhã, a gente está na igreja para atender as pessoas. O bom é agendar antes e, com certeza, estarei encaminhando vocês para aquilo que for melhor. Mas eu estava falando sobre o luto, né? Talvez o processo mais difícil que o ser humano enfrenta, porque, na verdade, a Bíblia fala que Deus criou o ser humano para ser eterno, né? O Salomão diz lá em Eclesiastes 3:11 que Deus colocou dentro de nós a eternidade. Então não tem como o ser humano se acostumar com a morte. Ele nunca vai se acostumar com isso. Mas esse processo, inclusive do Covid-19, né? Porque é uma morte terrível, né? E as pessoas ainda não têm aquele momento de despedida do ente querido, né? E também eu acho que o suicídio é uma coisa. Tu sabe que eu vou contar uma coisa aqui que eu poucas vezes falei, mas eu, por exemplo, eu vi o meu avô se suicidar, né? Eu era menino, acho que eu tinha uns 10 anos, 9, 10 anos por aí, e eu me lembro que eu cheguei no local e ele ainda estava, né, no local do suicídio. Foi uma coisa muito triste, assim. É tão triste que a gente se lembra até hoje, né? Isso já fazem 40 e poucos anos. E isso é uma coisa que fica marcada na vida da pessoa. Então, é possível que algumas pessoas tiveram familiares que cometeram isso, né? E outros que estão a perigo. Então, eu queria que tu dissesse assim, quais os sinais que os familiares... Porque quando aconteceu isso na nossa família, eu não era cristão. A gente recém estava conhecendo o Evangelho, começando no Evangelho. Então, quais os sintomas assim, que eu posso observar numa pessoa que ela está pensando, idealizando o suicídio para si? Pastor, a pessoa, ela se isola bastante, né? A primeira coisa, ela se isola. E ela, quando ela tem oportunidade de falar as coisas, ela fala entre as suas falas, ela fala as frases, como eu falei. Eu não sei por que estou vivendo, eu não sirvo para nada. A pessoa sempre ela acha que ela está estorvando, o tempo todo ela acha que está estorvando e ela não é útil para nada. Então, essa sempre pessoa que ela sempre está com baixa autoestima, né? Ela sempre acha que ela vai incomodar, ela não vem na nossa casa porque ela acha que vai servir de incômodo, e ela sempre fala frases negativas em relação à vida. Não sei por que eu estou viva ainda, não sei por que eu nasci, eu odeio viver. Ela sempre fala nas suas conversas. Nós precisamos ficar atento a isso. É uma das falas que... Também, sintoma Sim, de desânimo. Ela fica desanimada e ela se isola. Geralmente ela se isola, devido já ao desânimo de conviver, né? Ela não quer se relacionar com ninguém mais. Porque o vazio que está dentro dela está muito grande, ela não tem emoção nenhuma, né? A gente diz que a pessoa que vai ao suicídio, nesse momento, ela está zerada de endorfina. Ela não tem nada de hormônio da felicidade. Então, por isso é muito importante, pastor,
buscar ajuda médica, né? Porque às vezes assim uma medicação tem dados assim que dos suicídios, se 80% tomasse medicação, os suicídios ia ser evitado. Então, geralmente é porque está faltando endorfina naquele momento e a pessoa não tem nada de emoção. Por isso ela tira a sua vida. Foi muito didático a nossa live hoje, né? Pelos que as pessoas estão comentando aqui. Que bom. Né? E as pessoas estão entendendo aquilo que a gente está falando. E né? Eu estou lendo alguns comentários aqui agora, e a irmã Lourdes Radaeski está mandando um comentário aí, e eu até pediria que ela colocasse no meu privado lá este comentário, né? E depois ela vai conversar contigo sobre isso, mas só para a irmã Lourdes, que ela sempre está ouvindo as nossas lives aí, né? Para ela ficar atenta, buscar orientação urgente. Né? O que ela está focalizando aí é uma coisa perigosa e que Deus está sinalizando. Eu te agradeço, irmã Lourdes, pela tua franqueza aí. Né? Depois eu vou apagar o teu comentário aí para você conversar comigo particular. Eu vou te encaminhar para a Eliane, para ela te ajudar a sair dessa situação aí, que é difícil, né? Muito difícil. E se a gente for de entrar no mundo espiritual também, né? Que sim, tem influência. É uma guerra, né? É o mundo espiritual também. Por isso, Eliane, eu admiro e eu prego e gosto de pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é uma mensagem introspectiva. É uma mensagem que entra dentro de você e faz com que você se encontre consigo mesmo. Por isso que Jesus é boas novas ou novas de alegria, porque é a mensagem do Evangelho. Por isso que claro que Jesus disse, ele disse para nós isso: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, se ele venceu, nós também vamos vencer. Então, ele diz lá, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. E Jesus, então, vai trazendo mensagens que vêm consolar os nossos corações. Verdade. Mensagem que vem eu sempre digo animar, assim, fortalecer. Viu, pastor? E quando eu estou lendo ali Lucas 8, ali acho que a 42, fala sobre a mulher do fluxo de sangue, né? Aquela mulher sofreu 12 anos. Quando eu leio aquela história, eu fico pensando, com certeza aquela mulher teve ansiedade, depressão. Quantas vezes ela deve ter pensado em tirar sua vida, né? Porque na época a mulher que menstruava frequentemente, ela era imunda, né? Ela era desprezada. Então, o quanto aquela mulher não sofreu? Mas um dia ela foi mesmo trêmula, fraca, ela foi e tocou em Jesus, né? E Jesus curou ela na hora. Então, muitas vezes, o que nós precisamos é nos aproximar do mestre e tocar nele, né? Muitas enfermidades, às vezes, vêm para nos acordar, para nos despertar, para nós buscar mais o Senhor, para nós clamar a Jesus. Nós temos que entender o trabalhar de Deus sempre na nossa vida e saber que Deus sempre está disposto a nos curar, né? É por isso que Paulo escreveu aos Romanos que a tribulação produz. Tribulação produz. Né? Então, vai produzir em nós o quê? Paciência. Então, o que é a paciência? A ausência da ansiedade. Ou então a ansiedade controlada, né? Não existe ausência de ansiedade, mas ansiedade controlada, né? Vai produzir a experiência. Quer dizer, hoje você está passando por um problema que você não sabe por que está passando isso. Senhor, eu sou fiel, eu tenho cantado, eu tenho feito isso, aquilo, e estou passando por um problema. É a experiência. Porque amanhã você vai ajudar alguém. Se hoje a gente está aqui ajudando alguém, é porque nós já passamos por isso. Né? E vai produzir a esperança. Coisa mais triste que tem, Eliane, é quando nós encontramos uma pessoa que não tem mais esperança. Perdeu a esperança e não consegue mais. Então, a tribulação produz também a esperança. E o Paulo, escrevendo aos Coríntios, sua segunda carta,
Ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com aquilo que nos espera na eternidade. Irmãos, irmãs, amigos, Deus tem o melhor para nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará por você. Mas olha só, para que o Senhor faça alguma coisa por você, a condição é, isso é o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Tem muitas pessoas que querem que Deus faça algo, mas não querem entregar o caminho. E aí é um problema, porque se Deus não pode dirigir você no caminho, dirigir a tua vida no caminho, Deus não vai poder fazer muito por você. Mas quando a gente diz, tá, Senhor, eu me entrego, eu estou dominado, então eu me entrego a Ti. E é isso que a Bíblia está dizendo, entrega o teu caminho, entrega a tua história, entrega a tua vida ao Senhor, e o mais Ele fará. Eliane, esse salmo é tão lindo, pastor. Tá. Esse salmo é tão lindo que ali o 3 diz assim, ó. Exato. Antes de confiar ali, alimentar da palavra, né? Se alimentar da verdade. Então, o que nós precisamos muitas vezes é alimentar a nossa alma, né? Alimentar e confiar no Senhor. Tem uma frase que eu ouvi, pastor, agora para concluir, que diz assim, ó, sem sanidade não existe santidade. Então, precisamos cuidar das nossas emoções, até mesmo para nós adorar a Deus como Ele merece ser adorado, né? E como a Bíblia diz, como a Bíblia fala sobre fala sobre alma, fala sobre emoções. Então, precisamos sim cuidar das nossas emoções para adorar a Deus da melhor forma que nós entender e puder, né? Então, agradeço a oportunidade, agradeço a todos os irmãos que nos acompanharam aqui nessa live, que Deus os abençoe. E o que precisar, estou disponível. Ali no meu Instagram tem o número do meu telefone. Me sigam também no YouTube, eu sempre estou colocando vídeos com assuntos relevantes, explicações sobre doenças. Então, me siga nas minhas redes sociais também, que você será abençoado. E agradeço ao pastor Laurentino por a oportunidade. Hoje é um prazer estar aqui com o senhor. Tá bom, para mim também, né? Nós conhecemos a Eliane ali de São Leopoldo e sempre foi uma bênção de Deus. E tem pessoas que Deus escolhe de uma forma muito especial, né? E que são especiais, porque uma coisa é você ser um profissional e outra coisa é você ser vocacionado para aquilo. Então, nós temos hoje muitos pastores que são pastores pelo cargo, mas não têm vocação. Muitos líderes são líderes... Ontem eu falei numa palestra, pastor, que o que eu mais queria era deletar o meu passado. Porque eu sofri muitos traumas na infância, depois eu tive essa depressão, essa perda muito significante na minha vida, mas não é isso que Deus quer, né? Deus quer usar nossas cicatrizes para curar outras pessoas. Eu entendi isso, então agora eu não fujo mais da minha vocação, né? Quando eu estava no curso de psicologia na Fevale, né, eu fiz ali alguns semestres, e eu ouvi uma palestra muito interessante de um doutor em psicologia, e o tema da palestra dele foi essa, olhando para o passado, vivendo o presente e escrevendo o futuro. Então, o nosso passado são as nossas experiências. O nosso presente, vamos viver com toda a intensidade. Se você tem a tua família, abraça a tua família, viva com toda a intensidade isso. Se você é cristão, vá para a igreja, agora está abrindo um pouco mais, volte a congregar, volte a servir a Deus. Então, viva o presente com toda a intensidade. E usa tudo isso para ter um futuro abençoado. E este futuro, Deus está cuidando dele. Fique tranquila, irmã, e irmão, e amigo. Teu futuro está nas mãos de Deus e Ele está cuidando disso. Eu quero orar por todas as pessoas, por todas as famílias. Nós vamos encerrar agora. Essa live vai ficar salva aí na nossa página da igreja e vocês poderão ir acessando aí, compartilhando também, né? E depois eu vou também colocar no YouTube, no meu canal lá. E a Eliane, se quiser, também vai fazer isso, né? Acho que foi muito proveitoso. E vocês fiquem atentos que nós vamos fazer outra live, eu vou anunciar aí para os irmãos, e a gente faz uma outra live aí,
aprofundando um pouquinho mais este assunto aí, que foi muito bom hoje. Mas vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela vida da Eliane, te agradecemos por tudo que tem nos concedido, por esta live, por este tempo em que estivemos aqui com os nossos irmãos, nossos amigos, as famílias que estão ligadinho conosco, assistindo esta live. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar a vida da Eliane, abençoar a sua família, seu esposo. Eu quero abençoar, Senhor, todas as famílias que estão ligadinho conosco, essas pessoas em que o inimigo tem atentado com pensamentos negativos, pensamentos suicidas, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro e abençoo essas vidas e declaro sobre elas a vitória, Senhor, e que elas possam, a cada dia, se recuperar. Eu entrego todos aos teus cuidados, no teu nome, Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, Eliane. Foi um prazer Eu que agradeço. te ouvir. Eu glorifico a Deus mais uma vez pela tua vida. E um abraço para o Josué, teu esposo, né, Josué? Não errei o nome? A gente se conheceu lá na aula de inglês, né? Aquele dia, e depois a gente passou, então, a ter um convívio mais próximo. E eu quero, depois a gente conversa no WhatsApp, eu vou te passar o problema dessa irmã aí, e vou te passar o número dela, se quiser daí, e puder dar uma ligada e ajudar ela. Sim. Vai ser muito bom, uma pessoa muito especial. E a todos os nossos amigos que estiveram conosco nessa tarde, nosso muito obrigado. Nós teremos outra live na quarta-feira, às 21 horas. Nós vamos falar sobre o tema com outra pessoa, né? Mas vamos falar sobre o tema como escaparemos. Então, as pessoas estão hoje desesperadas, para onde vou, como é que eu vou escapar? Eu vou te ensinar. Esse irmão vai ensinar você na quarta-feira, às 21 horas. Se Jesus não voltar, quarta-feira, 21 horas, a gente está aqui. Eu vou só sair do Facebook, e já converso contigo um pouquinho. Pode aguardar um pouquinho aí.